Oi, gente! Tudo bem? Como estão as coisas aí com vocês? Tudo jóia? Bem, hoje é a nossa primeira aula da Jornada da Etiqueta e eu tô muito feliz em ter vocês aqui comigo, todo mundo ao vivo, para a nossa primeira aula. Na aula de hoje, eu vou te falar como você vai usar a etiqueta em qualquer situação e como que você vai entender mesmo como a etiqueta pode ser até uma ferramenta para você construir melhores relações, se destacar no seu meio profissional, no seu meio pessoal, demonstrar mais respeito e empatia para as pessoas e também ter uma melhor postura e a consequência disso tudo é você se tornar uma pessoa também muito mais confiante. Então, todo mundo que entrar aqui, comente aqui que você tá ao vivo comigo. Olha, eu tô vendo que tem a Vanessa Cardoso, a Nayara. Comente aqui também de onde você está assistindo essa live. A Mel, a Conceição, a Cândida. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula. Bom dia também para Tânia, pra Amarilis, pra Mica. Bem, um ótimo dia pra todo mundo. Eu tô muito feliz em receber vocês aqui. Nós já temos 1.280 pessoas ao vivo aqui pra nossa aula 1. E essa, né, gente, é a nossa primeira aula de uma série de 4 aulas que a gente vai ter aqui essa semana no perfil Etiqueta e Protocolo. Então, todos os dias, até quinta, já coloca na sua agenda, ativa o lembrete no seu celular, porque todos os dias, 10h30, a gente vai ter uma aula nova. E eu não vou falar as mesmas coisas. Cada aula, você vai aprender uma coisa diferente. E uma coisa que você já vai conseguir aplicar, assim, logo depois que terminar a aula, você já vai ver como que é fácil aplicar isso, enfim. Então, eu conto com vocês aqui e conto com a presença de todo mundo. Então, tô vendo que a gente tem a Neuza de São Paulo, a Coisa Fina de Governador Valadares, Minas Gerais, a Janete de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, a Marijó de São João del Rei de Minas, pertinho aqui de Belo Horizonte, de Salvador, a gente tem a Josenilcha Rocha. Ai, obrigada, gente, eu adoro Salvador. Sempre quando eu posso, assim, na verdade eu sou muito fã do Nordeste, das praias do Nordeste, né? Eu sou de Belo Horizonte, pra quem não sabe. Então, assim, BH, né, infelizmente não tem praia. Então, sempre que eu posso, eu adoro ir em Salvador, adoro ir pras praias do Nordeste. Sou muito fã, sem contar que o nordestino, ele tem uma energia maravilhosa que nos contagia, não é mesmo? E tem a Carla também de João Pessoa, Pojoca da Bahia, a Joselita. Olha, a Nira de Manaus, espero que esteja tudo bem aí com vocês, Nira. Recebam o meu carinho e a minha atenção aí nesse momento, tá? E que bom que você tá aqui comigo, bom que você pode distrair um pouco a cabeça aqui, recebendo outros conteúdos também. André de BH, minha parente, bom dia então pra todo mundo. Então, vocês já sabem, hein, gente? São 4 aulas. Todo mundo, eu quero ver todo mundo comigo ao vivo, porque o seu comprometimento ao vivo é muito diferente. Então já deixa aí agendado que hoje, segunda, terça, quarta e quinta, você vai ter uma live às 10h30 da manhã aqui no Instagram Etiqueta e Protocolo. Eu sei que muita gente já tá sabendo, mas em paralelo à live, em paralelo à jornada que acontece totalmente aqui no Instagram, a gente também tem um grupo no WhatsApp. Só que não é qualquer grupo no WhatsApp, gente, porque além de você ser notificado e informado de informações, lembretes para você saber que começou a aula, que ficar por dentro de tudo que tá rolando em primeira mão. No grupo do WhatsApp, você tem acesso a um resumo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resumo. O pessoal vai pegar para mostrar para vocês aqui. E nesse resumo, é um resumo escrito por mim, para você ter ainda mais aprendizado. Porque eu não quero que você fique aqui com esse aprendizado apenas na aula. Então, você tem uma aula e um material de acompanhamento. Então, para quem fica na dúvida de entrar assim no WhatsApp, fica com medo de ter um monte de mensagem de spam, um tanto de recado, não.
o grupo, ele é direcionado para compartilhar mensagens da jornada da etiqueta. Então, apenas os administradores do grupo podem compartilhar a mensagem. Então, você pode entrar tranquila, porque por lá você vai apenas receber informações importantes sobre esse aprendizado que você está tendo aqui comigo. Então, quem já está no grupo, manda aqui pra mim, que eu quero saber aí. Vamos lá. Então na aula de hoje, além do recado do grupinho do WhatsApp, nos stories, tá, gente? A gente vai ter todos os dias aqui durante a live caixinhas de perguntas, que quem acompanha aqui o Instagram do Etiqueta e Protocolo já sabe que eu sempre respondo as perguntas. Então a gente vai ter uma caixinha de perguntas direcionada realmente para as dúvidas de cada aula. Então hoje a gente vai ter dúvidas da aula 1 e assim sucessivamente. E também a gente vai ter testes, tá bom? Então você vai poder assistir a aula, conferir o escrito, fazer o seu teste para ver se o seu aprendizado tá legal e também tirar as suas dúvidas, tá? Então, olha, a Amy falou que já tá no grupo. Muito obrigada, Amy, tô muito feliz aí. A Ana também falou que já tá no grupo. Quem quiser entrar no grupo, muito boa essa pergunta. Basta você nos enviar uma mensagem por WhatsApp pro número 31 98 205 5555. Então, nos envie um WhatsApp que o pessoal vai te direcionar e vai te passar todas as instruções para você ingressar neste nosso grupo, tá bom? O pessoal já tá no grupo. Realmente, assim, gente, tá no grupo é um diferencial muito grande, porque não é qualquer resumo que eu mando pelo WhatsApp, não. É um resumo muito legal mesmo, que faz toda a diferença. Só um minutinho. Então, é isso. Tá lotado o grupo. Não, pode entrar novamente que a gente te direciona, você não vai ficar de fora, tá? Quem entrar e tentou entrar no grupo e tava dando que tava cheio, vocês podem ficar tranquilo que tem como todo mundo participar do grupo, ninguém vai ficar de fora disso, tá bom? Então, além disso, eu quero que vocês estejam aqui comigo e não deixem de participar, tá bom? Então, pra quem não me conhece, eu sou Juliana Santiago, eu já ministro cursos de etiqueta, receber em casa, de mesa posta, há mais de 6 anos, né, já estou nessa jornada. Ao longo da minha caminhada, eu já fiz diversos treinamentos e sou certificada em grandes escolas internacionais, tanto escolas americanas quanto escolas também britânicas, onde a gente tem grandes escolas que hoje possibilitam esse tipo de informação. Então, tenho muito prazer e muita honra de ser certificada por essas escolas e trazer aqui para vocês um conteúdo com embasamento, com informação, tudo para você ter um aprendizado da melhor forma e de uma forma também correta, coesa e precisa, para não gerar dúvidas. Sem contar também que eu gosto de trazer um conteúdo de uma maneira muito leve, de uma maneira que vai te aproximar, que não vai ficar uma coisa chata e que você vai entender o real significado do que é realmente etiqueta. Talvez você tenha me conhecido recentemente, mas algumas de vocês podem me conhecer do meu outro perfil aqui na internet, que é o @vida de casada, né, que é um perfil mais antigo. Mas no ano passado a gente fundou a escola, então eu sou uma das fundadoras. E hoje todos os cursos que eu ministro, eles são organizados aqui no Instituto de Etiqueta e Protocolo, que é a escola, tá? Então tô muito feliz em ter vocês aqui comigo. Vocês podem ter certeza que aqui eu tô pra oferecer pra vocês o melhor conteúdo e transmitir todo o meu conhecimento de uma maneira leve, prática, que quem me acompanha aqui nas redes sociais já sabe disso, através dos vídeos, através dos outros, dos vídeos do canal do YouTube, dos outros aplicativos, enfim, tudo pra poder ajudar vocês. Bem, dá um like aqui, dá um coração, porque agora a gente vai começar a aula. Já compartilha essa live pra todo mundo, que agora eu vou começar com vocês aqui. Bem, pra nossa aula ficar mais interessante, eu não sei se tem alunos aqui, eu quero saber se tem algum aluno aqui que já fez outros cursos aqui no IEP, já fez outros treinamentos com a gente. Sabe que eu sempre gosto de trazer aqui nas nossas lives
Eu gosto sempre de trazer aqui nas nossas lives uma tela pra gente poder direcionar o conteúdo. Eu acho que fica muito mais interessante, muito mais didático pra você também. E geralmente eu vou abrindo e fechando os comentários pra vocês, tá? Então eu vou fechar os comentários até pra vocês poderem ver a minha apresentação também. E aí eu vou abrindo pra vocês tirarem dúvida, a gente vai conversando. Vai ser um bate-bola aqui muito legal, onde vocês vão aprender também, poder tirar dúvidas, enfim, questionar, opinar. A gente vai seguir juntas aqui. Então agora eu desativei aqui os comentários rapidamente pra você o quê? Ver a minha tela, ver aqui a minha apresentação que eu trouxe pra vocês, porque hoje eu vou falar um pouco sobre o que é etiqueta. Então muita gente fica na dúvida assim, o que é etiqueta realmente? Ai, Juliana, eu fico muito assim, achando que etiqueta é para apenas uma classe da sociedade. Eu acho que etiqueta é uma coisa que não é pra mim. Isso é muito fora esse termo, né? Realmente a etiqueta é uma palavra que carrega muito isso. Ela tem esse contexto, todo esse contexto histórico, muitas vezes, de impor determinados padrões e tudo. Mas a etiqueta moderna, a etiqueta que muitas pessoas, né? As pessoas até chamam de etiqueta do terceiro milênio, é uma etiqueta moderna. É uma etiqueta que vem para nos auxiliar e para entender a importância de se conectar com as pessoas, a ter uma melhor postura e a conduzir os processos de uma maneira que a gente tenha mais confiança. Toda vez que você está num ambiente que você se sente confiante, você consegue ser você mesmo. Você pode parar para pensar, por exemplo, se você tá numa roda de amigos, que são os amigos que você gosta, é natural que você seja você mesmo. Porque você se sente confiante ali, você se sente bem. Então você pode ser quem você gosta de ser. E muitas vezes a gente acaba não sendo a nossa melhor versão. Muitas vezes porque a gente não sabe o que esperar, o que está por vir. E essa incerteza, ela gera uma falta realmente de confiança. Então, quando você vai numa festa, vai num casamento, por exemplo, e sabe como articular ali, ou quando você vai numa reunião de trabalho e sabe como conduzir aquele processo, como demonstrar para a pessoa o seu real interesse no que ela diz. Quando você encontra com uma pessoa na rua e você sabe o que fazer. Quando você vai receber alguém na sua casa e você entende sobre os determinados protocolos. Tudo isso faz com que você se sinta mais confiante. Então, muitas vezes, a gente tem, né, às vezes, eu vou vestir uma roupa para ser uma pessoa mais confiante. A roupa, ela é um dos fatores que pode influenciar para você ser mais confiante, mas o conhecimento, saber o que vai acontecer, você se sentir assim, é uma coisa que vem de dentro. Então, essa é a grande oportunidade que você pode ver aí para você se transformar através da etiqueta. Então, a gente acha que às vezes a etiqueta é, eu preciso comer o pãozinho passando assim. Não. A partir do momento que você entende que quando você faz os processos de uma maneira mais segura, mais precisa, mais confiante, você entende como agir, como seguir, né? Como estar presente, tudo isso vai fazer com que você se sinta mais preparado e você pode ser quem você é. Eu não tô aqui pra você mudar a sua personalidade. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa engraçada, quem sou eu pra falar isso? Eu nunca vou falar pra ninguém se mudar ou vou impor aqui alguma prática nesse estilo. Eu tô aqui pra você falar, pra você entender como você ser mais confiante e como você vai conseguir se transformar através de pequenas coisas que eu tenho pra te passar. Na aula de hoje você já vai perceber muito isso. Então, a etiqueta é como você demonstra, né, respeito, gentileza e consideração nos ambientes que você vive. Né? Então, a partir do momento que você sabe o que você faz, você sabe conduzir os processos, você consegue consegue transparecer a sua melhor versão. E a sua melhor versão, ela vem acompanhada de vários outros benefícios, que é demonstrar respeito ao outro, ter gentileza às pessoas, mostrar consideração. Tudo isso faz com que, ao a gente conseguir aplicar isso, a gente consegue demonstrar realmente o grande valor da etiqueta. E são palavras, gente, que
falta um pouco, assim, se a gente for pensar na nossa sociedade. A gente vê o tanto que respeito à opinião do outro, respeito ao ponto de vista do outro, são fatores que faltam hoje na nossa sociedade. São padrões que a gente convive diariamente. Às vezes encontra a família e cada um tem uma opinião sobre determinado assunto, mas será que a gente sabe respeitar a opinião das pessoas? Será que a gente sabe conduzir quando a gente encontra com uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua opinião? Será que a gente demonstra consideração nas nossas atitudes? Então tudo isso vai fazer com que você aplique a etiqueta no seu dia a dia. Então os ganhos também, ele não são só para você através de você ser uma pessoa mais confiante, mas também em relação às suas relações, né, com as outras pessoas. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa que sabe o que fazer e como conduzir todos os processos, você se modifica e você começa a pensar também na outra pessoa. E isso é algo de muito valor, é algo que hoje falta muito na sociedade, é algo que se todo mundo conseguisse ter um pouquinho, realmente faria muita diferença. Então, a etiqueta, ela vai te ajudar a ter mais confiança, né? Eu acho que é um dos grandes ganhos, assim, porque quando a gente tem confiança, a gente consegue ser a gente mesmo, e isso é algo de muito valor. A gente consegue fortalecer as nossas relações, também é algo fundamental. E você sabe o que fazer, né? Ou como se guiar diante as situações comuns. Então, por exemplo, você tá lá no supermercado. Será que você deve devolver o seu carrinho lá no lugar que fica estacionado os carrinhos? Toda vez que eu vou no supermercado, eu faço stories mostrando isso, porque isso é uma prática comum que as pessoas, infelizmente, não respeitam. Porque elas não pensam nas outras pessoas. Né? Você vai, por exemplo, na fila da lotérica pagar uma conta, e aí tem gente querendo furar a fila. Tem gente que passa na frente da fila de prioridade. E são somatórios de atitudes. E tudo isso vai fazer com que você entenda o real valor da etiqueta. Eu queria agradecer as 2.800 pessoas que estão ao vivo aqui comigo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Quero vocês todo dia aqui na nossa aula, né? Então, eu acredito que vocês já perceberam, vou até ativar os comentários para vocês falarem aqui, comentarem os pontos de vista de vocês. O que vocês acham que falta mais em você? Eu quero ver quem vai ter essa coragem de vir aqui e colocar nos comentários se precisa ser uma pessoa mais confiante, se precisa demonstrar um pouco mais de respeito, porque respeito a gente não só deve ter pelo outro, mas a gente tem também que transparecer para as outras pessoas através de nossas atitudes. Né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa, né, principalmente na questão da linguagem corporal, e a gente vai falar isso na aula de hoje, a gente precisa fazer com que os nossos gestos e as nossas palavras, eles signifiquem a mesma coisa para outra pessoa, né? E o nosso sentimento aqui dentro também. Precisa ter tudo um somatório. Palmas para a Lucileia, que acabou de colocar que ela acha que pode ser um pouco mais confiante. A Arcari falou que pode ser mais confiante, a Elaine falou que precisa ter mais autoconfiança também. Realmente, gente, autoconfiança é uma coisa que todo mundo quer ser mais confiante, né? Todo mundo quer ser mais confiante, eu também quero ser mais confiante em todas as práticas. Então, entender todos esses processos vai te ajudar muito, muito mesmo em se destacar também diante das pessoas. Isso independente da sua profissão, tá? Então, se você é uma médica, se você é uma diarista, se você é uma pessoa que é uma enfermeira, é uma fisioterapeuta, é uma advogada, é um autônomo, enfim, qualquer seja a sua profissão, se você entender que isso pode te ajudar, você vai conseguir. Aqui a gente não tá falando de classe social. Igual eu falei bem no início, as pessoas têm essa visão de ser alguma coisa mais elitizado, mas não é, gente. Isso é pra todo mundo. Basta você entender que você pode melhorar. Basta você entender que essas práticas podem ser aplicadas no seu dia a dia. Então, vamos lá pra gente poder continuar. E aí, aqui, ó, respeito e educação, acho que é algo que não foi explorado na minha infância. Jana, isso é algo muito comum, porque às vezes a gente também tem, né, carrega dentro da gente a educação, ou a nossa história, né? Nós somos a história que a gente escreve, né? E muitas vezes a gente percebe que em alguns pontos da nossa vida a gente foi influenciada a ter algumas decisões, ou até mesmo ter algumas visões sobre os determinados aspectos que não condizem com o que pode ser o melhor
melhor pro outro, melhor pra sociedade, melhor para as outras pessoas. E isso é natural. Então cabe a nós a entender e ter essa humildade que a gente pode melhorar. Então, isso é algo que tem muito valor. A partir do momento que você percebe, você tá aqui comigo ao vivo na aula de hoje, que você entende que você pode ser uma pessoa melhor com as outras pessoas, com você mesmo, você já teve um ganho enorme. Minha aula, eu já posso encerrar a live aqui e já posso ir embora, porque vocês já entenderam o que é o significado disso tudo. E aqui eu não tô falando como você tem que segurar o garfo, a faca, os talheres, nada disso. Eu tô falando como você pode se melhorar, tá? E a partir desse aspecto, né, de como você ser uma pessoa melhor, você pode me perguntar, Ju, mas como que eu faço para ter etiqueta? Como que eu posso fazer para começar a ter etiqueta hoje? Eu quero isso, eu já entendi que eu posso ser uma pessoa melhor, eu já entendi que eu posso ser uma melhor pessoa, melhor para mim e para o outro. Então, como que eu vou aplicar isso diariamente nas minhas ações, nas minhas atitudes? Como que eu vou fazer isso? Bem, nós teremos 4 aulas para você entender isso. Mas, se eu pudesse te falar uma coisa hoje, eu iria te apresentar o método que eu criei a partir de tudo que eu estudei, que é o método PEC, tá? Então, o método PEC, eu vou até desativar aqui os comentários para vocês conseguirem ler e entender o que eu tenho para falar aqui. O método PEC seriam os 3 pilares para você dominar a etiqueta em qualquer situação, que são postura, entusiasmo e comunicação. Então, se você, a partir de hoje, aplicar o método PEC, assim que essa aula acabar, você vai conseguir ter etiqueta em qualquer situação. Porque o método PEC, ele engloba várias coisas importantes. Igual na aula de hoje, eu não vou falar sobre como você tem que segurar o garfo, como segurar a faca. A gente vai ter uma aula sobre etiquetar a mesa, sim, mas é uma aula mais pra frente. Porque eu preciso que você entenda o que é o real significado de ser uma pessoa que tem etiqueta, que cultiva boas maneiras. Então, eu vou te apresentar hoje o método PEC. Bem, primeiro é o P de postura. E a postura, gente, não tá muito vinculada a como você se senta. Muitas vezes a gente pensa muito isso. Ai, como que eu devo ficar em pé? Será que minha postura tá boa? A minha coluna tá legal? É claro que isso tem relação, sim. Mas a postura tá muito relacionada à presença. A você estar presente com as pessoas no momento que você vive com elas. Então, quando você tá conversando com alguém, que tipo de linguagem corporal, de gestos que você faz com a pessoa? Onde você projeta o seu contato visual? Como que você fala com essas pessoas? Sua voz, como que é o seu tom de voz? É um tom de voz que projeta vontade, que projeta entusiasmo também na hora que você está conversando ali com a pessoa? Ou você conversa com a pessoa assim, já senta assim, já olha pro lado? Imagina se eu desse essa live assim, gente, totalmente desinteressada para vocês. É muito diferente de estar aqui, de estar presente, de estar olhando para você nesse momento. Tudo isso faz com que a minha postura seja melhor e minha presença com você aqui ao vivo seja diferente. Você percebe que eu tô conversando com você, mesmo que por uma tela. O seu andar também, ele diz muito sobre você. E claro também, o seu sentar. Afinal, você vai sentar assim? Você vai sentar de qualquer jeito? Você vai ficar lá, nossa, não sei o que, né? Não, essa postura, essa forma que você apresenta e conversa com o outro ali, por mais que você esteja até interessado no que a pessoa tá falando, o seu corpo não demonstra a mesma coisa. E uma das principais questões da linguagem corporal é que a gente não pode analisar só o que a gente tá fazendo, mas sim o que a gente tá falando. Então meio que uma coisa complementa a outra. E pra pessoa ter uma boa interpretação de você, o seu corpo, os seus gestos, eles precisam dizer o que a sua boca também tá falando. E isso é muito simples. Quantas vezes a gente conversou com alguém e a gente tava, sei lá, você tava conversando com alguém e a pessoa tava lá, no mundo de sei lá, literalmente. Né? Fica olhando pro lado, fica olhando pro outro, não tá lá. Enfim, né? Tá lá. Não tá com você, não tá presente com você. Então toda essa combinação, ela faz com que você tenha uma melhor postura. Então não adianta só você se sentar e você assim, né, nossa, eu me sinto muito bem, mas a minha voz,
sua voz já demonstra o desinteresse e tal. E aqui eu não tô falando, tá, gente, sobre tom de voz, sobre tonalidade, tá? Me perdoe. Não estou aqui falando sobre tonalidade de voz, eu não estou aqui falando sobre, por exemplo, se às vezes você tem alguma dificuldade aí, tá com algum problema na postura, né, assim, alguma questão, assim, mais do seu corpo mesmo, eu não estou falando nisso, porque todo mundo, gente, todo mundo tem a sua versão. Todo mundo é um ser único, não é mesmo? Todo mundo, isso a gente sabe. Então, você precisa ver em você como que é o tom de voz que você não está demonstrando interesse. Como que é o tom de voz que você não está demonstrando empatia? Qual é a linguagem corporal que você faz quando você está indiferente com alguém? Então, tudo isso você precisa observar em você, tá bom? Porque eu sei que tem gente que tem um tom de voz, por exemplo, que fala mais baixo do que o meu tom de voz. Aí você pode achar que eu tô falando pra você ter o mesmo tom de voz que o meu. Não, não é isso. Você vai perceber em você o que você pode melhorar e quando você tá fazendo as coisas que não seriam as mais adequadas de maneira a demonstrar respeito, consideração, gentileza, confiança para as outras pessoas. Então, observe em você, tá bom? Então, começando por linguagem corporal, tá, gente? A gente tem aqui esse moço com os braços cruzados. Ficar com os braços... Desculpa, eu mudei o negócio aqui sem querer. Ficar com os braços cruzados é uma das maiores expressões de linguagem corporal que demonstra desinteresse. Isso daqui mostra completamente... Vou só abaixar um pouquinho a câmera pra vocês me verem melhor. Que a pessoa tá fechada pra poder receber o que você tá falando. Então você conversa com alguém, você fica um tempo inteiro assim. Você fica o tempo inteiro, por exemplo, sei lá, mexendo na caixinha do celular. Tudo isso, todos os gestos que você demonstra quando conversa com alguém, fazem com que a pessoa ela tenha uma percepção de você. E não precisa ser nenhum especialista em linguagem corporal, não. Porque algumas práticas, gente, a gente consegue ver. Porque a gente conhece muitas das pessoas que convivem no nosso meio. Então, da mesma forma que você consegue se reconhecer as suas práticas de linguagem corporal que não demonstram que você está interessado, que você quer escutar o que a outra pessoa fala, que você está empenhado em escutar a opinião da outra pessoa, a outra pessoa também... ela também, em pouco tempo, ela já consegue identificar isso. Isso é algo da gente mesmo, sabe? E conforme a pessoa vai te conhecendo melhor, então ela consegue ter uma percepção muito mais crítica aí das suas linguagens corporais. Então é importante você observar isso, tá? Outra coisa também é a questão do contato visual. A gente tem essa menina aí que, imagina, ela demonstra interesse na conversa com esse rapaz? Não, ela não demonstra interesse. Ela tá com a mão assim, né? O que já demonstra que ela tá completamente assim, de saco cheio do que ele tá falando, porque essa é uma postura muito comum de quem não tá afim de escutar a outra pessoa. Toda vez que a gente fica cansada, imagina quando a gente vai numa palestra, a gente fica assim, tipo, segurando a cabeça, né? Numa postura que a gente não tá interessado no que a outra pessoa fala. O olhar dela realmente, assim, tá projetando pra uma outra direção. Então ela tá mantendo zero também contato visual ali com esse rapaz. E não tem como ele perceber que ela tá interessada no que ele diz. Então, por exemplo, se ela não quisesse continuar a conversa com esse moço, era simplesmente ela chegar pra ele e falar: olha, eu respeito a sua opinião, mas eu não quero dar continuidade a essa conversa. Saber também encerrar para você não partir para atitudes ou gestos que podem projetar uma falta de consideração do seu lado, que podem demonstrar uma falta de respeito. Tudo isso faz com que você... a pessoa, né? Melhor você falar com a pessoa realmente que é por aí, acabou, enfim. Né? Outro ponto também é a questão da voz. Então, como eu falei, você tem a sua tonalidade de voz. Você tem um jeito que você se comunica, você tem um jeito que você fala ali com as pessoas à sua volta, as pessoas que estão próximas a você. Imagina, por exemplo, eu tô aqui,
como eu já falei, eu tô há 7 anos lá no perfil do Vida de Casada. Muita gente começou a me acompanhar desde 2013, né? Quando comecei lá no Vida de Casada, nos vídeos do YouTube, que hoje tem mais de 50 milhões de visualizações. Então imagina, quando eu estou diferente do que vocês estão acostumados a ver, quando eu falo de uma forma diferente, vocês já percebem, porque é nítido, de certa forma vocês me conhecem, eu mantenho uma linha com vocês ali. Então se eu chego um dia também com um tom de voz que demonstra impaciência, intolerância, agressividade, tudo isso faz com que vocês, de certa forma, percebam também. Então, é totalmente natural você colocar isso também. E uma coisa da questão do tom de voz é que a gente precisamos analisar é que esses aspectos da postura, eles são muito importantes, mas o tom de voz, ele ainda tem um agravante muito importante, porque ele pode ser um fator que diferencia muito quando você está, por exemplo, numa ligação telefônica, num áudio, enfim, porque o tom de voz que você projeta em ligações telefônicas, por exemplo, é a única condição que a pessoa tem de postura com você. Então, por exemplo, imagina você atende o telefone e atende as pessoas assim: oi, entendi, Não, a pessoa vai perceber na hora que você não tá interessado em dizer o que ela tem pra falar. Então, cuidado com isso também, cuidado com a forma que você se comunica com a pessoa. Isso é natural. Alguns aspectos de tom de voz, a gente nem precisa conhecer muito a pessoa pra entender que ela não tá interessada em dizer o que a gente tem a falar. Então é isso. Outra questão também da postura é o nosso andar, né? Então a gente tem um andar. Por exemplo, reparem, essa moça que está andando aqui nessa fotografia, ela tá olhando para baixo. Então, toda vez que você for andar, o ideal é que você mantenha o seu queixo paralelo ao chão e demonstre um contato, um olhar, né? Projete um olhar realmente pro horizonte. Antigamente, a gente tem, né, aquela coisa das escolas de etiqueta que botavam o livro na cabeça. E aí, aquela figura, né, muito caricata, né, de antigamente. E isso acontecia porque, dessa forma, se você mantém o livro na sua cabeça, você projeta um andar mais elegante que tenha o queixo paralelo ao chão, o seu olhar, ele tem que ficar, né, assim, pro horizonte, você não consegue descer e ficar olhando pro chão. Então, tudo isso vai projetar, consequentemente, uma melhor elegância. Então, a gente acha que colocar o livro na cabeça, porque eu vou ser elegante, vou treinar a andar com o livro na cabeça. Não, isso tem um aspecto muito forte também de demonstração de respeito com o outro ali. Imagina, você anda, aí você tá sempre olhando pro chão. Você tá sempre, né, ou olhando pra cima também, né? Porque tem gente que quer ficar olhando pra cima, que pode soar até um pouco arrogante. Tudo isso, toda essa parte de andar com o livro na cabeça, projeta uma boa postura ao caminhar. Então, por isso que a gente tem essa questão aí mais assim, caricata, né? Das escolas de etiqueta, enfim. Mas é justamente por isso, né? Porque as princesas, elas recebem esse tipo de treinamento para poder, consequentemente, fazer todos os aspectos de linguagem corporal delas, né? E também os jeitos dela, a postura, a presença delas, sejam mais confiantes. E, de certa forma, também elegantes, porque isso também vai ter um grande ganho muito grande, né? Então, a gente pensa na princesa Kate Middleton, a gente pensa em elegância. Mas a gente pensa porque ela é um conjunto de aspectos, né? Claro que ela foi treinada para isso, ela tem o jeito dela, enfim, não tô aqui para falar isso. Mas são práticas que realmente ajudam na construção da sua boa imagem, né? Da sua imagem pessoal, da sua imagem de ser uma pessoa mais confiante, que é algo que muitos de vocês mandaram aqui, e também de demonstrar para as outras pessoas que você está interessado em contactá-las, né? Porque afinal, quem tá olhando pro horizonte tá olhando o que tá acontecendo em volta dela, tá olhando para as pessoas e não só está olhando ou para si mesmo ou, né, achando que é o melhor de todos ali, né? Imagina se, por exemplo, eu tô usando esse exemplo de princesa aqui, mas isso a gente pode colocar no seu mundo.
É só você saber aplicar. Por exemplo, você chega lá no trabalho e aí tem uma pessoa que chega e ela sempre anda olhando pra cima, né? Com aquele ar mais de arrogante. Ela não tem uma elegância. Por mais que a pessoa se vista bem, por mais que a pessoa use roupas de marca. Elegância não é isso. Elegância não é usar roupas de marca. Elegância não é se vestir com as melhores roupas. É algo que vai muito além de apenas a parte estética da pessoa. É algo que vem de dentro, é algo que a pessoa mostra no dia a dia dela com as outras pessoas. E é algo que, se a gente for colocar aqui, vai muito além de condição financeira. Porque quantas pessoas que a gente conhece que estão super bem de vida, mas que não têm respeito, não têm generosidade, não têm consideração ao próximo e, consequentemente, não vão ter elegância, porque elegância é um conjunto de fatores. Então, a gente vem aqui agora para um outro aspecto fundamental para sua boa postura, que é a questão de sentar. Né? Essa moça, ela é uma modelo, então ela tá fazendo uma postura provavelmente de moda, que não se aplica aqui na nossa situação do dia a dia, porque aqui a gente tá falando de convívio com a sociedade mesmo. E como que você faz para conviver com a sociedade e como que você se senta? Né? Vou até arrastar aqui pra vocês, vou arrastar vocês um pouquinho e vou fechar aqui. Olha, eu estou aqui e eu queria mostrar pra vocês. Por exemplo, imagina se eu tivesse assentado assim, conversando com você. Tô dando essa aula aqui, super interessada, super empenhada. O meu corpo não tá demonstrando a mesma coisa. Acho que já ficou muito claro isso aqui nessa aula de hoje. Mas é muito diferente de quando eu tô assim. Por isso que a boa postura, o ideal, né, quando você for se sentar, é que você esteja realmente disposto a ficar ali de uma maneira que você consiga ficar por muito tempo também. Assentado ali naquele tempo, sentado ali, né, por muito tempo. Então, para as mulheres, a melhor forma, deixa eu até virar minha cadeira aqui, é você manter a coluna, não mantenha a coluna colada nas costas da cadeira, porque as cadeiras geralmente elas têm um reclínio, né? Não são todas, mas a grande maioria elas têm uma envergadinha assim pra trás. Então, se você encosta, isso faz com que você não consiga manter uma boa postura. O ideal é você nunca encostar as suas costas no encosto da cadeira, perdão, e os pés devem ficar sempre paralelos, tá? Você também pode cruzar, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Você também pode cruzar assim, olha, dessa forma. Depois eu posso colocar algumas fotos nos stories pra vocês. E as mãos também, elas devem ficar no colo. Essa é uma postura muito comum que a gente vê, né, a rainha da Inglaterra, enfim, porque elas conseguem sustentar essa postura elegante por mais tempo. Né? Eu já fiz um vídeo aqui também no Reels, que, por exemplo, quando você também pode se sentar um pouco de lado, dependendo do lugar, né? Se for um sofá muito baixo, se sentar de lado, assim, é uma opção muito boa. Para os homens, tá? Os homens podem se sentar com as pernas paralelas também, assim, com as mãos. E o homem, ele pode cruzar as pernas com o solado do sapato virado para baixo. O solado do sapato sempre tem que ficar virado para baixo. A gente não pode sentar assim. Isso não vai demonstrar uma boa postura. No caso das mulheres, eu não recomendo sentar muito assim, porque a gente não consegue ficar muito tempo assim. Isso não é muito bom para nossas articulações. Então, pra gente sustentar uma melhor postura, a melhor forma é realmente os pés paralelos ou cruzadinhos na frente. É a melhor maneira e a maneira que eu poderia recomendar pra você aí que deseja se sentar de uma maneira mais elegante. Vou voltar aqui. Você sabe, né, gente? Essas coisas de ao vivo a gente tem que organizar aqui, ó. Que é eu e vocês aqui. Eu e vocês aqui. Então, agora eu quero que vocês pensem aí e me respondem. Eu abri os comentários aqui. O que pra você é o melhor aspecto da postura? O que você acha que realmente faz diferença e que as pessoas poderiam melhorar, que você percebe que pode melhorar? A gente já tá com 3.200 pessoas ao vivo aqui na nossa primeira aula. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, aí chegou depois. Essa é a primeira aula da Jornada da Etiqueta, uma série de 4 aulas que irão acontecer aqui no Instagram, @etiqueta e protocolo. Então já coloca o lembrete que todo dia, 10h30 da manhã, a gente teremos aula ao vivo aqui pra você aprender mais. A Rosa falou que tá gostando muito da aula. Obrigada, Rosa. Fico muito feliz
Já coloque aqui o que vocês acham da questão da postura, o que precisa ser desenvolvido, tá? O contato visual, Ludmila. Nossa, o contato visual é uma coisa, gente. Assim, a gente poderia ficar muito tempo falando aqui. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de manter um contato visual olhando ali pro outro, né? Olhando para as outras pessoas. Para quem tem muita dificuldade, o ideal é você tentar manter a sua visão no olhar do outro, tá? No olho do outro, aqui nesse ponto. E tenta manter de 40% pelo menos a 60% olhando nessa parte aqui da pessoa, tá bom? Porque isso, eu sei que para as pessoas que são mais tímidas é algo que tem que ser praticado. Essa questão também da confiança, quando a gente não tá muito confiante, a gente tende a não olhar as pessoas olho no olho ali, né? Porque a gente se sente intimidado de alguma forma pela falta de confiança. Então é algo praticado e é algo que você vai praticar no seu dia a dia mesmo, gente. Vai, sei lá, na casa da sua mãe, tenta perceber como você faz, sabe? A Thalita acabou de falar como fazer o contato visual se for mais tímido, usar essa. Como que faz quando está de salto andando numa calçada irregular? Pra não ficar bizarro, olhando para baixo, o ideal é nunca a gente projetar o olhar para baixo, independente se a gente tá de salto ou não. O que eu recomendaria você pensar é olhar o ambiente que você vai. Então, por exemplo, às vezes vai num lugar que você sabe que vai ter um piso muito íngreme, tem uma dificuldade de locomoção, às vezes optar por um sapato mais baixo, optar por outro tipo de recurso para você conseguir aí manter um caminhar mais elegante. Porque a gente tem que sempre andar com um pé na frente do outro de salto, e quando a gente tá de sapatilha, a gente anda com os pés paralelos. Aí pode andar com os pezinhos paralelos, igual, né, no caso, geralmente, né, dos homens que não usam salto. Homens que não usam salto, aí anda do lado assim também, a mesma coisa para as mulheres. Aí agora, quem quiser andar de salto alto, vai andar um pezinho na frente do outro. Agora, a gente vai, gente... Posso cruzar as pernas? A Lenise falou. Lenise, eu não indico. Eu acho que não é uma maneira muito elegante pra você sustentar ali por muito tempo. Eu não conseguiria estar dando essa live aqui muito tempo de perna cruzada. Eu já teria descruzado várias vezes. Eu quero manter uma boa postura. Então, melhor são as pernas paralelas. Vamos então pro nosso de entusiasmo, gente. Tô muito feliz de vocês estarem ao vivo aqui comigo. Obrigado pelos comentários. Pra quem tá na dúvida se a live vai ficar salva, tá, gente? A live, ela fica salva por 24 horas, tá bom? Ela fica salva por 24 horas, mas o comprometimento de você ao vivo aqui comigo faz toda a diferença pro seu aprendizado. Porque eu acho que você vai conseguir aprender muito mais, mas ela fica 24 horas ao vivo, disponível aqui pra vocês, tá? Então, fiquem atentos. Amanhã, quando eu entrar ao vivo, a gente já tira a live de hoje, no caso, tá? Então é importante você acompanhar, botar o lembrete no celular, não ficar de fora, pra não perder o que eu tenho pra te falar, porque a aula de amanhã, ela é sobre etiqueta social, é uma aula completamente diferente da aula que eu tô dando de hoje aqui. A gente também vai ter aula de etiqueta à mesa, a gente também vai ter aula de restaurantes, etiqueta em restaurantes, enfim. Então, tudo pra poder contribuir aí no seu aprendizado. Essa vamos colocar a parte introdutória aqui pra vocês. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre entusiasmo, né? Que é aquela questão de dar atenção. Eu não tô falando aqui sobre, Juliana, eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não tenho esse jeito de ficar conversando com todo mundo, assim, eu vou nos eventos, eu tenho dificuldade de me conectar. Não, eu não estou falando sobre a sua personalidade, as suas características. Eu tô te falando em você colocar entusiasmo nas suas atitudes. Todo mundo... como eu falei, você tem que ter saber também e não ter vergonha de fazer essa autoanálise que você pode melhorar, porque isso é algo muito forte. Eu acho que quando a gente percebe que a gente pode melhorar, a gente tem um ganho muito grande, né? Então, assim, quando a gente percebe que a gente pode ser melhor, a gente tem um ganho muito incrível em tudo isso. Por isso, eu quero que você perceba nas suas atitudes. Quando você chega em um momento, você demonstra que você está interessada em viver aquele momento? Você chega começa a conversar com alguém, você tá interessado em escutar o que ela tem pra te dizer? Você demonstra isso? Você demonstra atenção nas oportunidades de convivência que você tem?
gente, demonstrar desinteresse é algo muito comum. Quantas vezes a gente já convidou alguém para ir na nossa casa? Agora a gente tem esse momento que a gente tá vivendo, que os encontros são mais delicados. Mas volta um pouquinho a sua memória, em todos esses anos de vida que você teve, você convidou uma pessoa para ir na sua casa, aí você toda querendo ser agradável, fazer as coisas para ela, e aí essa pessoa não demonstra carinho. Ela não demonstra que tá assim, poxa, ela, sabe, fica o tempo inteiro no celular. Ela chega e fica lá assim, nossa, tá na sua casa, vai pegar a revista e começa a ler. Completamente desinteressada em conversar com você. A pessoa chega na sua casa e fica mais interessada em rolar o feed do Instagram do que em se conectar com as pessoas que estão ali. Em respeitar também você, que foi a pessoa que convidou ela. Tudo isso faz muita diferença para você demonstrar entusiasmo. Isso é uma coisa que falta muito nas pessoas, gente. Se a gente conseguir fazer o mapeamento das pessoas que a gente conhece, a gente percebe que praticamente ninguém demonstra 100% de entusiasmo o tempo inteiro nas ações que são vividas. Tá? Então, assim, às vezes, ou às vezes pontualmente acaba não demonstrando. Então a gente precisa perceber isso. Sorrir também, né, gente? A gente tem uma aversão um pouco de demonstrar o nosso sorriso. E o sorriso, ele é algo que impacta muito positivamente as relações com as pessoas. Então, quando você conhece alguém, você sorrir para aquela pessoa, você encontra aquela pessoa, você sorrir para aquela pessoa, a sua feição, ela muda. Imagina, eu chego para vocês e falo: oi, gente, então, hoje a gente vai dar a aula de etiqueta e a nossa aula de hoje a gente vai aprender. É muito diferente quando eu dou essa aula aqui animada, com vontade, querendo que vocês percebam o que eu tenho para falar. Então, assim, é algo que realmente vai fazer muita diferença no seu ganho social, e a gente, quando coloca isso no nosso ganho profissional, é algo que nos diferencia muito. Você chega em uma reunião de trabalho, você tá interessada naquela reunião? Você demonstra que você tá interessada? Porque não adianta só você tá interessado, igual eu falei, se você não demonstra. E não é puxar saco pra chefe não, gente. É demonstrar mesmo, é viver aquele momento. E acho que isso nunca fez tanta falta pra gente, né? Viver os momentos de verdade. Nesse último ano a gente percebeu o tanto que isso faz falta. É cumprimentar as pessoas, né? Então, assim, você chega, passa na portaria do seu prédio, você fala oi pro porteiro, e aí você fala oi pro porteiro, você sorri pra ele, você olha pra ele no olho e fala: oi, seu José, tudo bem? Você fala com vontade? Você demonstra entusiasmo ali naquele cumprimento com o seu porteiro? Você demonstra entusiasmo quando alguém te liga? Então, assim, tudo isso é viver, é uma junção, né? Por isso que o método PEC, cada letra, assim, realmente é algo que faz muita diferença. É meio que uma coisa vai conectando a outra. Justamente para você se tornar uma pessoa que vai demonstrar tudo isso ali ao outro. E promover conexões, né, gente? Então, assim, quando você promove conexão às pessoas, quando você tá num ambiente, você tem a possibilidade de apresentar uma pessoa para outra, isso é algo de muita força também. Porque a pessoa percebe que você é uma pessoa agradável, que você é uma pessoa que tá sempre disposta a deixar aquele ambiente mais assim, mais incrível, né? Mais legal, vamos colocar assim. Mais agradável, realmente. Que não só você é uma pessoa agradável, mas que você promove um ambiente agradável. E quando a gente, igual eu falei, coloca isso numa situação profissional, é algo que vai ter muito valor pra você. Então, é fundamental. Vocês perceberam, gente, o tanto que essa questão de demonstração de entusiasmo já faz muita diferença para as ações? Então, comente aqui se você percebe que o entusiasmo também é outro fator que pode te diferenciar. Então, quando vocês vão comentando aqui, a gente vai falar também sobre o nosso C de comunicação. Acaba que o P de postura a gente fala bastante coisa, porque a postura tem a ver com presença, enfim. Mas
demonstração de interesse nas ações vividas é algo que eu também acho que falta demais em práticas vividas no dia a dia, que às vezes a gente nem sabe que é etiqueta. O entusiasmo é contagiante. Eu adorei essa palavra, Teixeira Rivando. Você poderia passar algumas dicas para reuniões virtuais, por favor? A gente vai ter um conteúdo lá no canal do YouTube em breve. Em breve, aguardem aí que vai ter um vídeo falando só sobre isso. Mas eu posso responder caixinha de perguntas, a gente pode falar. Mas tudo que eu tô falando aqui, gente, essa postura, esse entusiasmo e essa comunicação que eu vou falar aqui agora no C, você pode aplicar em reuniões virtuais. Aqui nessa live eu tô aplicando isso para vocês. Né? Em vários momentos eu dei o exemplo aqui mesmo, usado por mim, a partir da live, né? Eu tento buscar exemplos reais para vocês entenderem que as falhas, elas estão aplicadas no nosso dia. Às vezes não por nós, mas a gente consegue identificar feita por outras pessoas também, tá? O sorrir é muito importante, deixa o ambiente alegre. Contagia, gente. Contagia e abre portas, tá? Claro que não precisa ser algo forçado. Igual eu falei, precisa ser algo genuíno, precisa ser algo verdadeiro, que tá vinculado à sua personalidade, porque senão você não consegue sustentar, né? Fica muito forçado. Mas é algo que realmente você precisa promover dentro de você. Perceber que você pode melhorar e todo dia fazer um pouquinho diferente. E aí você vai aplicando todo esse método no seu dia a dia de uma maneira muito precisa e de uma maneira muito, assim, assertiva mesmo. De forma que você vai se transformando em uma pessoa mais confiante, uma pessoa diferente, realmente, tendo todos aqueles ganhos que eu falei no início da aula, não vou voltar, né? Mas todos aqueles ganhos. Então, entusiasmo é de dentro pra fora, é compartilhar naturalmente, é maravilhoso. Realmente, falou tudo, é de dentro pra fora, né? Então, assim, e também não adianta só sentir e não expor. Você tem que sentir e expor. Então, a gente vai agora pro nosso C de comunicação. Eu fiquei muito feliz, gente, que vocês perceberam o entusiasmo como algo que realmente faz muita diferença. E faz muita diferença pra quem busca, né, a gente tem essa percepção dessa palavra elegante como uma coisa meio assim difícil de ser atingida, mas elegante é a pessoa que ela coloca atenção, entusiasmo nas ações, é uma prática muito comum das pessoas elegantes, porque elas sabem entrar e sair, articular de qualquer lugar. E isso é algo que, assim, se você leva pra sua vida, os ganhos que você tem é muito grande. Vocês já imaginaram, gente, uma conexão que você faz com alguém, onde que aquilo pode te levar? Onde você pode chegar a esse ponto? Você pode abrir portas profissionais para você, você pode conhecer outras pessoas, você pode conhecer um parceiro, uma parceira, né? Então, assim, é independente de status civil, enfim, social, é um ganho pessoal, realmente. E aí a gente vai pro C de comunicação, porque você já tem a postura, você já entendeu que você tem que demonstrar, você já entendeu como é importante demonstrar, que vai fazer diferença para suas relações. E aí agora você vai aprender a como se comunicar. Porque não adianta você colocar entusiasmo nas ações, você manter uma boa postura, ter uma presença ali, uma presença que é visível para as outras pessoas, se você não consegue conduzir aquilo de uma maneira agradável, de forma a se conectar com outras pessoas. Então, é a pessoa que, quando vai conversar, ela conversa sobre conversas saudáveis, assuntos agradáveis. É uma pessoa que sabe quando tem que encerrar um determinado assunto, porque aquele assunto ele tá indo para um caminho que não vai privilegiar a sua relação com a outra pessoa. Quantas vezes você percebeu ali com uma amiga, com um amigo, que ele não estava realmente assim a fim de escutar o que você tinha a dizer, que ele não você vai contar uma coisa pra ele e ele não tá interessado em escutar o seu ponto de vista. Ele não precisa concordar com o seu ponto de vista, mas ele não tá interessado em escutar. Ou toda vez que você coloca um ponto de vista, o seu ponto de vista é o ponto de vista que tá errado. Então a gente precisa observar isso, priorizar a boa comunicação,
né? Por exemplo, você tem um ponto de vista, você percebe que uma amiga não tem o mesmo ponto de vista que você. Não é porque uma amiga, sei lá, em política não tem o mesmo ponto de vista de que você, que ela não serve pra ser sua amiga. É só porque naquele ponto você não concorda com ela. E isso é normal, a gente precisa respeitar as pessoas. Claro que tem que ser um respeito de via dupla, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazermos a nossa parte, porque se a gente faz a nossa parte, tudo é contagiado, acaba sendo assim contagiante, né? Como usaram o exemplo aqui. E tomar atitudes também que permitem a boa comunicação. Por exemplo, isso aplicado a etiquetar a mesa. Muitas vezes a gente não entende porque a gente tem que comer de certa forma, segurar de certa forma. Tudo, por exemplo, atitude que você toma, por exemplo, você vai conversar segurando os talheres? Não, isso é um pouco assustador, né? É um pouco exagerado, não privilegia a boa comunicação, não faz com que você tenha um bom contato ali com a pessoa. Por isso que você tem que descansar os talheres para conversar com alguém. Porque você vai e prioriza a comunicação ali com aquela pessoa. Né? E usar os recursos de comunicação da melhor forma possível. Então, por exemplo, a gente tem o telefone, foi o que eu falei, quando você atende o telefone, você conversa com a pessoa mostrando um bom tom de voz, uma boa presença ali naquela conversa de telefone. Quando você vai mandar um e-mail, você sabe organizar aquele e-mail? Gente, eu recebo e-mails diariamente, porque a gente tem a escola tem milhares de alunos. E, assim, e-mail é uma falha grande. Né? As pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de organizar um pouco as ideias ali. A partir do momento que você manda um e-mail errado, é uma coisa muito simples, mas você não está privilegiando, né, priorizando a boa comunicação que a outra pessoa vai receber você ali da melhor forma. Né? Quando você manda ali, você sabe identificar, por exemplo, quando que é o melhor momento de mandar uma mensagem no WhatsApp, ou quando que não é melhor você conversar com a pessoa frente a frente, porque ela precisa ver você, ou pelo menos botar um FaceTime, uma chamada de WhatsApp aqui pra ela. Então, assim, usar os recursos que a gente tem de comunicação também da melhor maneira. E entender cada um deles, como eles também constroem a comunicação que você está exercendo ali com o outro. Tudo isso faz muita diferença e te ajuda muito a priorizar a sua comunicação com a outra pessoa. Né? Imagina, você está conversando com aquela pessoa também que não deixa você falar, que não te escuta. Tudo isso também não é priorizar aquela pessoa que dá... Toda vez que você vai conversar com ela, só ela tem razão, ela fica dando aula lá pra você, ela não deixa você entrar. Tudo isso faz com que a gente aplique práticas que não executem a boa comunicação. Então, a partir do momento que você tem uma boa postura, que você tem um entusiasmo nas suas atitudes e que as suas práticas de comunicação, elas priorizem as comunicações entre as pessoas, você tem um ganho enorme e você consegue ser uma pessoa mais confiante, com respeito ao próximo, demonstrando gentileza, demonstrando consideração e sabendo entrar e sair de qualquer ambiente. Só essas práticas, gente, já vão te deixar muito mais confiante e priorizando a outra pessoa, né? De forma que você se torna a pessoa que você quer também ser para a sociedade. Isso é algo que pode ser muito aprimorado, né? Através de outras práticas que a gente vai falar nas aulas de amanhã, de quarta e de quinta. Mas aqui hoje eu quis trazer uma visão geral para vocês entenderem que etiqueta tá muito além de criar imposições de como que você tem que segurar a sua taça. E a partir das outras aulas, né, vocês vão ter o método PEC claro aí para vocês, todos os outros aprendizados que vocês terão nessa nossa jornada, que aqui é uma jornada de aprendizado, tá? Então, a aula de hoje, ela não elimina a aula de amanhã. Por isso que vocês têm que acompanhar. Tem que acompanhar, tem que se comprometer, tem que botar um lembrete, tem que assistir a aula, tem que pegar resumo, porque é uma caminhada de aprendizado. Então, amanhã eu vou falar sobre outras questões que vão ainda mais te moldar de forma que você vai conquistar mais através dessa ferramenta, né? Bem, amanhã o tema da aula é sobre etiqueta social,
Eu vou falar sobre vários aspectos de etiqueta social. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tirar algumas dúvidas também de eventos, falar sobre outros protocolos também. Mas a partir do momento que vocês têm claro aqui o método PEC, faz muita diferença. Bem, a aula, né, gente, ela fica gravada por 24 horas pra vocês. Essa aula de hoje, ela fica gravada por 24 horas, então se você quiser reassistir, você que assistiu ao vivo, você vai ter essa possibilidade. Amanhã a aula sai do ar, mas amanhã a gente já tem a nossa aula 2, que é a etiqueta social. A gente tem, paralelo às aulas, os resumos escritos, enviados em nosso grupo de WhatsApp. Cadê o resumo? Eu vou mostrar pra vocês o resumo, enquanto isso eu vou vendo as perguntas aqui. E o resumo você pode conseguir através, deixa eu até colocar aqui do número 31 98 205 5555. Você manda uma mensagem para esse número do WhatsApp. É um grupo do WhatsApp, tá, gente, que não tem disseminação de spam. É só informações da jornada mesmo e o envio do resumo. Olha aqui, esse é o nível do resumo que a gente entrega. Não é resumo, não. É um resumo no PDF para você imprimir. Tem gente que faz até apostila com os resumos que a gente entrega. Quem já participou de outras jornada sabe disso. Pessoal, tá pedindo pra gente fazer um print aqui e que eu vou tirar pra gente poder printar. Eu quero que vocês printem e me marquem. Gente, peço desculpas por isso. Inclusive, pra quem fica na dúvida como que faz pra espirrar, tá? É sempre colocar essa parte da mão e nunca espirrar na mão. Inclusive, essa é uma prática que todo mundo deveria saber, porque a proliferação do vírus, ela, né, é por contatos, a gente vai lá e dá a mãozinha pro coleguinha. Então, se todo mundo soubesse que tem que espirrar dessa forma, tossir dessa forma aqui, a gente, claro que seria muito difícil, assim, salvar, né? Não vou chegar nesse ponto. Mas a gente iria conseguir conter, e foi uma prática que foi super divulgada, né, nesse último ano. Quando você for espirrar, tem que colocar assim, quando for tossir, tem que fazer assim. Mas, gente, essa é uma prática que quem já teve acesso a conteúdo de etiqueta e tudo mais já sabia que deveria ser feito assim. Então, vamos tirar uma foto. Conto com vocês aí pra poder... compartilhe que eu vou repostar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom? Peraí, não vou nos comentários. Tá, tem que esperar um pouquinho. É porque o Lucas tá aqui do meu lado, dando um acesso aqui na produção, gente. O Lucas, meu marido, pra quem não sabe. Então, agora eu vou responder umas perguntinhas aí de vocês. Hoje geralmente as aulas, elas têm 1 hora, tá? Mas eu vou responder algumas dúvidas, porque a aula do método PEC é uma aula grande mesmo. E hoje a nossa primeira aula, eu tive que dar várias instruções pra vocês entenderem também como que vai funcionar daqui pra frente, tá? Mas vocês podem mandar dúvidas que eu estou à disposição para responder aí, tá? Dúvidas aí sobre o método PEC. Olha que interessante essa pergunta, gente, que a Thaís Viana comentou. Como lidar quando utilizamos a etiqueta e as pessoas ao nosso redor não? Thaís, você faz por você, tá? Então, assim, a partir do momento que você começa a conduzir os processos de uma maneira diferente, tudo ao seu lado também, ele tende a ser bem mais leve, tá? Eu não recomendo a pessoa que chega impondo formas e padrões ali pro outro. Eu fiz uma aula de etiqueta e você tem que segurar o talher dessa forma. Não. Né? Mas a partir do momento que você conduz as maneiras de uma forma mais leve, mais elegante, mais confiante, as pessoas te percebem assim. Então, naturalmente também, você contagia essas outras pessoas com esse novo aprendizado que você tem, tá? O ganho, ele tem que ser primeiro seu. E as outras pessoas também, elas recebem esse ganho porque você vai mudar a forma de agir e conduzir as relações com elas. Então, é uma coisa muito, muito forte, tá? Esse curso disponibiliza certificado? A Ju Monteiro falou. Ju, esse curso é uma jornada gratuita, então a gente não tem certificado. Os certificados são apenas para os cursos fechados do IEP. Então, todos os nossos cursos fechados, eles têm sim certificado, tá? Da nossa escola. Então... Vamos colocar aqui como trabalhar o tom de voz para que sempre sejamos elegantes.
Pergunte para as pessoas, se você quer fazer um exercício um pouco mais, assim, profundo do seu tom de voz, pergunta para pessoas que você tem intimidade, que sabem que vão te dar um feedback real do seu verdadeiro tom de voz. Converse com elas. Gente, vocês acham que eu falo muito alto? Gente, vocês acham que eu falo muito baixo? Então, assim, é claro que você tem que estar disposta a receber esse feedback, né? A gente precisa, sim, estar disposto a receber esse tipo de informação, mas você busca aí uma crítica com pessoas que estão próximas a você, que você se sente à vontade para perceber essa melhora, tá? Qual é a melhor forma de falar quando perguntam algo que eu não quero responder? Paola perguntou. Paola, excelente essa pergunta. A gente tem que aprender a falar não para as pessoas. É algo muito, muito forte, né? Inclusive, assim, até eu falo isso, mas pra mim também muitas vezes é difícil falar não, porque a gente também tem a nossa personalidade, o nosso jeito. Mas a gente tem que pensar que em alguns momentos a gente precisa guardar algumas coisas pra gente. Nesse caso, o que eu sempre falo, quando você quer falar não pra alguém, é mostrar pra pessoa que você se importa. Fala, olha, eu gostaria muito de compartilhar isso com você, mas nesse momento isso é algo muito íntimo e eu não me sinto à vontade. Então, depois mais pra frente, quem sabe a gente volte nesse assunto, mas nesse momento eu não tô preparada pra conversar sobre isso. Gente, assim, isso é algo que aconteceu comigo, né? Uma amiga veio compartilhar um caso super íntimo dela e ela falou, gente, aconteceu tal coisa, mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero que vocês me liguem, eu não quero ficar rendendo esse assunto. E cabe a mim respeitar a decisão dela. Então eu me mostrei presente, mostrei que estava ali, mas eu não vou entrar e ficar fazendo cobranças que eu quero saber o que aconteceu, enfim. Não, você mostre que você se importa, fala, olha, eu gosto muito de você, mas esse é um assunto que me toca de uma maneira muito íntima e eu não me sinto confortável em expor esse tipo de assunto. E cabe a outra pessoa respeitar, tá, gente? Aí se a outra pessoa não respeitar, aí segue o baile, muda o assunto, enfim. Fala um pouco alto, como controlar? Sol perguntou. Sol, eu acho o seguinte, observe isso, observe também se você não tá com nenhuma disfunção também, tá? Por exemplo, vou falar uma coisa assim, tem gente da minha família que fala muito alto, e aí a gente sempre falava, você tá falando muito alto, você tá falando muito alto, né? Porque a gente tem intimidade em dar esse tipo de feedback. E aí a pessoa fez um teste de ouvido e percebeu que tava precisando usar aparelho, né? Que ela não tava escutando muito bem. Então, observe também. É a mesma coisa da postura. Ju, eu não consigo manter uma postura elegante 100% do tempo. Eu vou falar por mim, tá? Juliana, Santiago. Eu tenho problemas na minha coluna. Então, é algo que a etiqueta, ela não vai, né, resolver ali. Já é uma questão da minha saúde mesmo. Então, eu preciso procurar um fisioterapeuta, eu preciso fazer uma aula de pilates, porque é algo que já tá fugindo aí do meu controle. Eu vou ter que procurar um outro tipo de profissional. Quando eu vou responder a última pergunta aqui da Patrícia, depois, gente, todos os dias eu abro caixinha de perguntas, tá? E as perguntas, elas são relacionadas à aula 1. Então você vai lá na caixinha de perguntas aqui dos stories e me mande as suas dúvidas, que eu vou responder todas, o máximo que eu conseguir pra vocês, tá? Também não esqueçam de repostar a foto e convidar outras pessoas pra participarem da jornada da etiqueta. Isso, e quem postar uma foto, marcar lá a etiqueta e protocolo pra eu saber que você tá assistindo aqui comigo. Quero muito ver. Isso, vamos lá, que eu vi uma pergunta aqui da Paola. Ela falou sobre quando alguém faz um comentário sobre outra pessoa encostada em seu ouvido, posso compactuar? Gente, então, fazer esse gesto aqui, né, isso daqui já remete coisas que não transmitem uma boa linguagem corporal, né? Pensa, qual que é a leitura que você vê de alguém que tá fazendo isso? Parece que tem aquela sensação de que você tá falando da outra pessoa. Então não faça isso. Fala assim, olha, depois a gente conversa. Porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa que não tem nada a ver, mas a percepção que as outras pessoas têm em volta ali não é a melhor percepção. E aí vocês duas, né, você e a outra pessoa, podem ficar com um aspecto de pessoas que estão falando mal dos outros, estão ali sendo arrogantes, fofoqueiras, né, toda essa linguagem de linguagem corporal. Então, se você quer falar alguma coisa com alguém de uma forma íntima, enfim, fala assim, ó, depois a gente conversa, né, enfim. Bem,
Então, para quem perdeu o início, pode assistir aqui a gravada, que a aula fica ao vivo por 24 horas. Os resumos são enviados no final do dia, tá, gente? Para 31 98 205 5555. É esse número que tá aqui abaixo. Esse é o resumo que você vai receber. A gente ainda não mandou, tá, gente? A gente manda no final do dia para vocês. Então, você tem tempo de entrar no nosso grupo para poder receber o resumo escrito da aula de hoje, tá? Tá. E para você ter acesso a esse resumo, você precisa enviar uma mensagem para este número de WhatsApp, 31 98 205 5555, que a gente vai te encaminhar, tá bom? Se você já estiver no grupo, não é necessário, aguarde aí até o final do dia, que o resumo chega no final do dia. Aqui nos stories, eu vou estar respondendo perguntas, todas as outras que eu não consegui responder na aula ao vivo, e também a gente vai ter testes também para você testar o seu conhecimento, tá? Alguns recados finais aí para vocês que estão participando. A aula amanhã é sobre etiqueta social, então coloca o lembrete, será 10h30 da manhã, horário de Brasília. Não esqueça de ativar o lembrete, você vai aprender mais aí sobre esses aspectos. Eu sei que a aula de hoje pode parecer que você já sabe tudo, mas você vai ver quanto mais eu tenho para te transmitir aqui, o tanto de conteúdo que eu tenho para transmitir para você. Tá? Quê? Ah, tá. E aqui no Instagram, gente, Etiqueta e Protocolo, tem vários vídeos de GTV, vários reels, várias postagens também, muitos outros conteúdos, olha, aqui, muitos outros conteúdos que você pode aproveitar, muita coisa pra você ler, pra você estudar, pra você aprender. Eu tenho seguidoras aqui, gente, do perfil que estão até com caderno de anotação, de tanto de conteúdo que tem na postagem. Então, eu vou ficando por aqui. A gente segue amanhã com a nossa segunda aula. E é isso, tá bom? Qualquer outra dúvida, eu estou à disposição aí com vocês, tá? Muito obrigada e uma excelente semana para todo mundo aqui que acompanha e está comigo nessa jornada, tá bom? Até mais!